Olá, irmãos, amigos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Hoje eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, nessa madrugada, na verdade, um pouco da palavra do Senhor. E entre nosso encontro, nosso dia a dia, muitas vezes fica algumas interrogações, algumas perguntas, algumas perguntas. E entre as perguntas que muitas vezes alguém se questiona, alguém faz, por quê que alguns crentes fiéis, muitas vezes liderança de igreja, até mesmo pastores, se desviam da fé, se desviam do caminho do Senhor, se desviam do ministério do Senhor, como cristão e muitas vezes como líder de uma igreja. Onde está realmente a falha? Em que falhamos? É importante que venhamos a ter entendimento acerca do que é ser verdadeiramente um cristão, sendo usado por Deus, e alguém que se pleiteia, muitas vezes se envolve no ministério. Em primeiro lugar, é claro, todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores. Todos nós necessitamos da graça de Deus e somos sujeitos às fraquezas. A Bíblia nos fala acerca do grande profeta Elias, que quando pediu para que chovesse, para que não chovesse, não choveu, e depois orou ele, o mesmo Deus, para que chovesse, e choveu. O que isso significa? Significa de que todos nós somos falhos, todos nós somos dependentes de Deus. Mas às vezes nós podemos cometer falhas, erros, que não deveríamos cometer, mas cometemos mesmo estando à frente muitas vezes, por não ser vigilantes, por muitas vezes nos orgulhar e deixar ser tomado pela vaidade. Mas eu quero compartilhar um texto com vocês de um grande líder, de um grande homem de Deus, de um grande apóstolo de Deus. Entre os demais apóstolos, este foi o apóstolo que mais marcou a história do cristianismo, que é o apóstolo Paulo. Então quero começar a trazer quero dar resposta e também compartilhar com os irmãos da forma em que ele apresenta o ato de Deus, o que faz um homem ser líder, um grande líder, e aonde também ele pode falhar. Primeiro eu quero convidar a ter esse entendimento que se encontra no livro aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, o versículo 3, ele fala, Primeiro ele diz o seguinte: dou graça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre, em todas as orações, súplica por todos vós, com alegria, diz o apóstolo, com alegria, pela cooperação e a favor do Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. O versículo-chave é este: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará. Aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até a volta de Cristo Jesus. Interessante. A forma que Paulo primeiro lhe apresenta a igreja e fala da alegria que ele tinha em poder falar, orar, em lembrar daquela igreja, dos irmãos ali de Filipenses, aos Filipenses, e ele então fala: dou graças a Deus, sempre por vós, sempre, em orações, sempre agradecendo a Deus, porque foram fiéis desde o primeiro dia que ouviu o Evangelho. Desde o primeiro dia. Importante isto.
Saber de que aquelas obras realizadas, diz Paulo, aquelas obras realizadas através de vocês, nada mais é senão uma obra do próprio Deus, realizando através de vós. Então ele fala no versículo 6, eu li o 3, do 3 a 6. Tenho por certo que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará. Portanto, é Deus a quem faz a obra através do seu Espírito, através de nós, através do cristão, através daquele que se propõe a obedecer a palavra dele. Ele então fala, aquele que em vós. Mas ainda assim, em outro texto também, ele começou a falar e falou um pouco mais, né? Aqui ele falou do início, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará, né? E ele também no versículo, capítulo 2, ele fala, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Porque Deus é o que opera. Filipenses capítulo 2, o verso 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa obra. Então aqui está primeiro um bom entendimento, um bom ensinamento para que nós possamos entender aonde está, muitas vezes, algumas falhas de alguma liderança que se perde no caminho, na sua caminhada. Primeiro é quando ele se sente maioral, quando ele se sente grande, quando ele se sente, né, independente, quando ele se sente livre, ou quando ele mesmo se sente autoconfiante para pregar o Evangelho de Jesus sem ação de Deus, sem ação do Espírito Santo. Não existe grande homem, existe servos, obedientes e submissos. Por isso nós temos que ser humilde diante deste ministério. Eu tenho pouco mais de 35 anos no ministério, na minha caminhada como pastor. E eu me alegro e falo como o apóstolo Paulo. Sou grato a Deus, primeiro por ter me confiado a sua graça, a sua misericórdia, por ter me salvado pela sua compaixão e pela sua misericórdia. Porque um dia ele ouviu uma caipira, um analfabeto, lá no meio do mato, lá nas Minas Gerais, e através de um voto feito, que entregaria um filho para que fosse pregador do Evangelho. E ele aceitou esta proposta. E muitas coisas aconteceram. E se eu estou no ministério hoje, se eu vivo no ministério, se eu fui um pregador, se eu tenho sido um pregador da palavra de Deus, é pela sua misericórdia. Mas é Ele quem opera. Ele é quem opera em nós. Ele quem é realmente o instrumento. Nós não somos nada sem o Espírito de Deus, sem a ação de Deus em nós. Por isso que muitas vezes alguns ficam no caminho, porque muitas vezes se enche ou se alimenta da vaidade. Aí está o fracasso do homem. Aí está a queda realmente desse crente que muitas vezes um dia foi líder, muitas vezes um dia foi uma pessoa modelo e exemplo para alguns e para muitos. Por isso nós temos que precisamos entender de que nós não somos melhor do que ninguém. Não somos grandes nem fortes o suficiente para viver sem a ação de Deus, sem a dependência de Deus. Principalmente para pregar o Evangelho de Jesus. Principalmente quando nós vamos anunciar o Evangelho de Jesus. Porque se o Espírito Santo de Deus não operar em nossas vidas e na vida daquele que esteja do nosso lado, do outro lado, que estará ouvindo, o ouvidor da mensagem
do qual nós temos a responsabilidade de ser fiel na pregação, na aplicação, pode ser o fracasso, pode ser uma derrota para aquele que o anuncia. Por isso, meus queridos amados irmãos, muitas vezes nós precisamos entender de que o poder não está no homem, o poder está em Deus, usando o canal, o instrumento, como diz o próprio apóstolo, como um vaso de barro, cheio do tesouro, que é o evangelho da salvação, que é a mensagem de vida eterna, que é apresentar o reino de Deus, o reino dos céus. Queridos amados, é uma grande honra para todos aqueles a quem Deus usa, a quem venha permitir ser usado por Deus. Por isso é muito comum encontrar pessoas que crê em Deus, mas muitas vezes não aceita ser um instrumento de Deus, do Espírito de Deus. Pessoas que crê, pessoas que testificam de quem ele é, se identifica como criatura de Deus, mas não sabe o que é ser filho de Deus. Porque o filho obedece ao seu pai. O filho obedece à ordem. Porque o filho precisa ser obediente. E nós precisamos ser obedientes. E se você, ainda hoje, tem todo este conhecimento da palavra, a palavra da salvação, mas que não tem sido uma luz, não tem sido um instrumento das mãos de Deus, se coloca nas mãos de Deus, para que Ele possa lhe usar. Diga para Deus, compartilhe as suas limitações, confesse para Deus, não tenha medo, não tema, porque Deus é o que opera em vós, tanto no querer como no efetuar. Esta é a ação do Espírito Santo de Deus quando nós aceitamos a Jesus. Davi falou claramente a esse respeito, no Salmo 51, verso 13. Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Não retire de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, para que quando eu anunciar aos pecadores, eles possam ouvir e crer e aceitar. Então não tire o seu Espírito de mim. É o Espírito de Deus é quem opera em nós. É o Espírito de Deus que deseja operar na vida da igreja, que nos traz a felicidade, que nos dá gozo, que faz com que nós venhamos a nos tornar homens e mulheres, ou de uma maneira geral, cristãos vivos, cristãos que muitos terão desejo de se tornar como aquele que se propõe a ser esse instrumento nas mãos de Deus. Mas é Deus quem opera. Nós não somos ninguém sem o Espírito Santo de Deus. Portanto, queridos amados irmãos e amigos que nos ouvem, que têm nos acompanhado, entrega o teu caminho, entrega a tua vida, como diz o próprio Salmo. Deleita-te também no Senhor. Deleita-te, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Portanto, a Bíblia tem vários textos dizendo: é Deus é quem realiza a obra através de nós. Até mesmo nas guerras, nas batalhas, nos grandes conflitos que nós venhamos a viver. A vitória, ela virá quando nós confiamos essa guerra, essa batalha, esse conflito no altar do Senhor, nas mãos do Senhor, na dependência de Deus. Ele poderá nos usar. Ele poderá usar você. Mas se você deseja gozar desta graça, desta bênção, e ser esse instrumento nas mãos do Senhor, ore, faça uma entrega genuína a Ele. Não seja simplesmente um ouvinte da palavra, mas seja praticante da palavra. Sem medo, porque Deus não falha. Eu aprendi muito nessa caminhada. Essa caminhada como pastor, como pregador do Evangelho. E muitas coisas Deus realizou através
do meu ministério, ou do nosso ministério, que tem a Vânia, que está sempre ao meu lado, sempre comigo no ministério. Deus realizou grandes milagres que jamais eu iria acreditar de que eu estava sendo usado por Deus. É a minha alegria, a minha satisfação de que grandes coisas o Senhor realizou. Obra de salvação, curas e muitos outros milagres de libertação. Me senti honrado e me sinto honrado em poder ser o instrumento nas mãos de Deus, nas mãos do nosso Senhor. Que Ele abençoe a sua vida, que Ele abençoe a sua família. Portanto, que a igreja do Senhor Jesus, através da sua vida, seja uma igreja forte, uma igreja viva. Uma igreja que possa verdadeiramente fazer a diferença, aonde que você esteja, seja no seu trabalho, na sua família, no seu lar, seja você, na sua sociedade, na sua comunidade, na sua vizinhança, seja você esse instrumento nas mãos de Deus. Que esta igreja seja uma igreja reluzente, para a honra e glória de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Esta é a minha oração, que você venha ser instrumento nas mãos de Deus. Não olha para aqueles que caíram, não olha para aqueles que vacilaram perante Deus, que muitas vezes Deus deixou de usar por desobediência, por causa da vaidade que entrou em seus corações. Portanto, Deus cuidará destas pessoas. Isso é uma questão, problema para Deus. Não para servir de exemplo para que outras pessoas não sirva, não se coloque na dependência de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. A minha oração é que você, o seu lar, a sua família seja abençoado, hoje e para todo sempre. Compartilhe esta mensagem, que ela possa chegar até você e também a outras pessoas que necessitam de ouvir, necessitam desta graça salvadora do Senhor Jesus. Assim como diz Paulo, aquele que em vós iniciou a boa obra aperfeiçoará até a volta de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.